Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Também os irmãos podem abrir Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13. Diz assim a Escritura: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Semana passada nós falamos do assunto do revestimento do Espírito Santo. E nós citamos duas frases. A primeira foi que o revestimento do Espírito é para o serviço, e a habitação do Espírito para o caráter. O primeiro relaciona-se com os dons e o segundo com a vida. A irmã Jessie Pelius diz assim: existem duas necessidades distintas para a operação do Espírito no crente. Uma relacionada com a vida e o caráter, e a outra com o serviço. Nós vimos então a questão do revestimento do Espírito Santo, que está relacionado com o quê, irmãos? Com o serviço. Com a capacitação para o serviço. E nós vimos os resultados de quando o Espírito Santo reveste alguém. O poder que há então na expressão dessa pessoa, a ousadia de testemunho, a sabedoria, o poder da convicção, da conversação diária e alguns outros, né? Hoje nós vamos falar então disso que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 14, verso 17, mais precisamente, que diz assim, a parte final: porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? E também Efésios diz que depois que nós cremos, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, como diz esse texto de João, o Espírito Santo estaria neles. Tome atenção na sua Bíblia, final do verso 17. Ele estará em vós. Então, nós cremos, irmãos, que o Espírito Santo habita em todo crente regenerado. Todo cristão nascido de novo. Amém? E a questão da habitação nos dá a ideia de uma casa, de uma morada. E há dois aspectos dessa habitação que nós gostaríamos de tratar com os irmãos no dia de hoje. Um refere-se aos crentes individualmente, e outro refere-se ao Espírito habitando da igreja, que é o aspecto coletivo da habitação do Espírito Santo. Então nós vamos começar com o Espírito Santo que habita em cada cristão individualmente. Amém? O Espírito Santo habita em todos aqueles que foram regenerados. Nós já conversamos sobre isso. A ideia equivocada pentecostal de que há uma segunda bênção, né? Nós lemos que a realidade do batismo com o Espírito Santo não é você falar em línguas,
nem receber uma segunda bênção como a habitação do Espírito. A ideia que a Bíblia nos mostra em 1 Coríntios 12, verso 13, é que nós fomos batizados num mesmo Espírito, num só corpo. E é interessante porque essa ideia da segunda bênção é relativamente nova. E segundo o texto que nós estamos lendo de Efésios 1:13, o Lucas olhou assim para mim, como se não soubesse do que eu estou falando, né? É porque ele esqueceu, provavelmente. Não, eu vou falar que é relativamente nova, mas em Coríntios eles já não tinham uma espécie de... Você era batizado pelo Espírito Santo que tinha... Não tinha. Isso é uma interpretação que se dá ao texto de Coríntios. Mas é relativamente nova porque é uma interpretação de alguns irmãos depois, por não entenderem bem a questão do revestimento do Espírito. Então, às vezes você, depois que se tornou crente, então foi revestido de alguma forma pelo Espírito de Deus e dizia, como alguns usavam a nomenclatura, que foi batizado com o Espírito Santo, não é? O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, o Senhor me encheu e eu falei em línguas. Não, o dia que o Senhor te revestiu com o Espírito Santo. Você recebeu a capacitação para o serviço. Amém? Isso pode acontecer depois da regeneração. Mas a Escritura fala, Efésios 1:13, leia sua Bíblia novamente, que quando você foi regenerado, você recebeu o Espírito Santo como selo sobre você. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, o que aconteceu? Foste selados com o Santo Espírito da promessa. E hoje, irmão, nós vamos falar sobre essa questão da habitação do Espírito Santo. E nós temos clareza que todo cristão nascido de novo recebeu o Espírito de Deus. Depois nós podemos esclarecer qualquer dúvida com respeito a isso. E então, a partir do momento que ele recebeu o Espírito de Deus, ele se tornou habitação de Deus. E isso você encontra em 1 Coríntios, capítulo 6. Eu vou citar esse texto porque vai estar relacionado com esse assunto que nós estamos entrando. Da habitação dos crentes individualmente. Cada filho de Deus tem o Espírito Santo habitando nele. 1 Coríntios 6. A partir do verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E agora, falando do corpo, de todo crente, continuando o texto, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o seu corpo é santuário do Espírito de Deus que habita em você. A palavra grega santuário aqui é naos, e é usada para se referir ao templo em Jerusalém. Mais especificadamente, a parte principal do templo, que é o santo lugar e o santo dos santos. Então, todo crente, irmão, tem o Espírito de Deus habitando nele. O Espírito do crente e o Espírito de Deus precisam ficar bem definidos para todos nós. Então, nós precisamos entender como é que funciona essa questão.
Quando você abre em Ezequiel capítulo 36, você tem a promessa da nova aliança. E o que aconteceria nessa nova aliança? Nós somos templos do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. E nós estamos vendo isso, irmão, da habitação do Espírito Santo nesse aspecto individual. Todo crente é habitado pelo Espírito de Deus. Quando você abre Ezequiel 36, no verso 26, nós podemos começar desde o verso 25, né? Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Espírito na sua Bíblia aí deveria estar, como deve estar, com letra minúscula, porque é o espírito humano. Amém? Segundo Tessalonicenses 5, Hebreus 4:12, Provérbios 20, 27, a Bíblia diz que nós somos constituídos de 3 partes: corpo, alma e espírito. E quando fala espírito, não é o Espírito de Deus, é o espírito humano. E o espírito humano, segundo Provérbios 20, 27, é a lâmpada do Senhor, a qual ilumina todo o corpo. Então, a promessa para a nova aliança é que nós receberíamos um novo espírito. Você pode traduzir em outras palavras isso como regeneração. Quando o Espírito Santo trouxe você à vida por obra milagrosa. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós um novo espírito. Esse é o primeiro ponto. Temos a promessa que receberíamos um novo espírito, regeneração. Recebemos a promessa de um novo espírito na regeneração, quando nascemos de novo. Nós nascemos de Deus. João 1,12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quem esses que se tornaram filhos de Deus? Os que creem no seu nome. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus foram gerados. E quando você lê, por exemplo, João 3, do 1 até o 15, você vai encontrar esta mesma questão de nascer nas palavras de Jesus. Nascer de novo. Nascer do alto seria mais precisamente o que o texto está dizendo. Nascer de Deus, ser gerado por Deus. Nesse momento você recebeu um espírito novo. Porém, dentro em vós um espírito novo. Regeneração. Mas a promessa de Deus não para por aí. A nova aliança também diz que, verso 27, porém dentro em vós, o quê? O meu espírito. Verso 37. 27. Ezequiel 36, 27. Porém dentro em vós o meu espírito. Isso é muito importante, irmãos, porque não é só um espírito regenerado, mas um espírito habitado pelo Espírito de Deus. Então agora nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós individualmente. Então o Espírito Santo é o Deus habitando em nós. Agora nós voltamos lá para João capítulo 14, para vermos alguns detalhes. Logo após o Senhor dizer que o Espírito habitaria em nós, que habitaria nos discípulos,
nós, se dermos continuidade a esse discurso do Senhor que não para, né? Até o capítulo 17 é o mesmo discurso. Jesus promete o Espírito nos versos 16 e 17. Depois a Bíblia diz assim no verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Guarde isso aí, irmão. Verso 18. Primeiro ele disse que ele subiria para estar com o Pai, e de lá ele enviaria o seu Espírito, né? Outro Consolador, como diz o Evangelho. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, ele estava convosco e estaria neles, Jesus disse. E logo em sequência Jesus disse que não os deixaria órfãos, voltaria para eles. Aqui o Senhor começa a introduzir um assunto, irmãos, que se você não conhece e não tem a prerrogativa, o pré-conhecimento da Trindade, você não vai entender nada desse capítulo aqui. E nós vamos perceber que as pessoas que não entendem a questão da Trindade e que nosso Deus é três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um único Deus, que subsiste em três pessoas distintas, nós não vamos entender nada do que nós vamos ler daqui para frente. Primeiro, Jesus não ia estar com eles. Depois Jesus disse que vai voltar para eles. Não é? A seguir, ele continua falando da união da Trindade, quando diz assim, verso 20: naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Certo? Então aqui nesse versículo você tem pelo menos 3 verdades que você precisa guardar no seu coração. Primeiro, o Senhor está falando da união das pessoas da Trindade. Não é? Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. Não é isso? Está falando da união das pessoas da Santíssima Trindade. Eu e o Pai somos um. Não é assim, irmãos? E continua dizendo, e vós em mim, e eu em vós. Então, pelo menos 3 coisas se revelam nesse texto. Primeiro, a união das pessoas da Santíssima Trindade. O segundo que nós precisamos guardar, irmãos, é a participação do crente na comunhão com a Trindade, que está descrita no texto, vós em mim. Amém? E isso é muito importante ressaltar. Mas com a ressalva, irmãos, que nós não estamos falando que nós vamos ser como alguns dizem, a 4ª pessoa da Santíssima Trindade de modo coletivo, né? Muitos dizem isso. Mas o que eu estou falando é que o crente participa da comunhão em certa medida. O que é importante ressaltar é que quanto mais perto de Deus nos achegamos, mais homens nos tornamos, nunca deuses. Amém? E terceiro que você encontra aqui, irmão, é que a habitação da Trindade está no crente. Repetindo o texto, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, isso é comunhão, e eu em vós. Amém, irmãos? E depois no verso 23, você vai encontrar essa verdade novamente. Diz assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora você tem o quadro completo. Amém? Depois no verso 23, como lemos aqui, o Senhor fala que ele e o Pai virão morar no cristão. Somente todas essas verdades, somando todas essas verdades, você tem a ideia precisa de que o Pai e o Filho habitam no crente na pessoa bendita do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é Deus habitando em nós.
Ou em outras palavras, na economia divina, irmãos, o Pai e o Filho habitam em nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. Então é genuíno Jesus dizer assim: voltarei para vós outros. Também é genuíno e verdadeiro Jesus dizer: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Também é genuíno Jesus dizer: eu estarei com o Pai, e vós comigo, junto com o Pai, e eu em vós. Todas essas coisas são verdades quando nós percebemos a bendita Santíssima Trindade. E que o nosso Deus é um único Deus verdadeiro, que existe em 3 pessoas distintas. E é esse Deus trino que habita em todos nós, em cada crente individualmente. E mas, talvez você diga assim: bom, mas irmão, como é que é esse negócio? Pensei que depois o Espírito vinha habitar e eu podia ser crente sem ter o Espírito. Então, nós precisamos perceber que se alguém não tem o Espírito, esse tal não é de Deus. E aí nós vamos ler isso lá em Romanos capítulo 8. Antes de nós avançarmos um pouco mais, precisamos perceber outra realidade. Que está relacionada com esta também. Alguém pode se considerar um salvo, um nascido de novo, mas se não tem o Espírito habitando nele, esse tal não é de Deus. É isso que Paulo fala em Romanos 8, a partir do verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o quê? Este tal não é dele. Amém, irmãos? Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós se habita. Amém, irmão? Então, é uma coisa que nós precisamos ter ciência na nossa mente, irmãos. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Talvez isso venha responder à nossa indagação, se por um acaso alguém possa ser regenerado e não ter o Espírito, e o Espírito viesse a ele depois como uma segunda bênção. Segundo esse texto, isso é improvável. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, então essa resposta está concluída. Amém, irmãos? Que parece? Porque a questão é, primeiro uma pessoa é regenerada, depois ela é habitada pelo Espírito. Se esta for a verdade, como lidar com esse versículo? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, se não é dele, é porque não é regenerado. Ou, em outras palavras, está dizendo o texto que se ele não é habitado, ele não é regenerado. Amém? Vamos seguindo então. O Espírito como o penhor e o selo de Deus. Voltamos lá no texto de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 14. 13 e 14. Aguarde um pouquinho aí. Por causa do Esdras e da Pati, nós vamos dar uma voltinha de volta. Amém? Bem curtinha. Só para contextualizar os irmãos. Então nós estamos falando hoje sobre a habitação do Espírito de Deus. E nós vamos lidar com esta questão em 2 aspectos diferentes. Semana passada nós falamos do revestimento do Espírito Santo, que é uma questão que verdadeiramente está ligada à capacitação para o serviço. Nós citamos a frase da irmã Jessie Pelius e do irmão Delcio,
que diz que o revestimento do Espírito está ligado à capacitação para o serviço. E a habitação do Espírito está ligada ao caráter. Ou seja, um está ligado ao exterior e outro está ligado ao interior. Um está ligado à capacitação para o serviço, é exterior, e outro à formação do caráter de Cristo, isso é interior. E nós começamos com o texto de João capítulo 14, verso 17, que diz que o Espírito de Deus estaria nos crentes. Isso é o que evidencia para nós o seguinte, que cada crente é templo do Espírito de Deus, segundo 1 Coríntios 6, 19. E que o Espírito de Deus habita em cada crente individualmente. E nós falamos sobre João capítulo 14, verso 17, verso 18, verso 20 e verso 23. E ali nós vemos a relação da Trindade. E que no Espírito Santo, Deus o Pai e Deus o Filho habitam em cada crente, individualmente. Na economia de Deus, o Pai e o Filho habitam em nós na pessoa do Espírito Santo. E agora nós acabamos de notar, irmãos, segundo Romanos 8, 9 a 11, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ainda que alguns irmãos nossos digam que há a possibilidade de uma segunda bênção, né? Primeiro você é regenerado, então um dia você é batizado com o Espírito Santo, isso pode ser fruto de uma compreensão equivocada da experiência que ele teve. Quando o Espírito Santo revestiu de alguma capacidade, ele chamou aquele momento de batismo com o Espírito Santo. Ou ele está buscando uma coisa que ele já recebeu, né? Porque a Bíblia diz que no ato que nós cremos, nós fomos selados pelo Espírito de Deus. E esse selo é a habitação do Espírito em nós. E quando nós chegamos no texto de Efésios, isso fica mais claro. Primeiro a gente precisa entender a ideia do selo, né? O selo era a contraparte de um anel de algum proprietário. E aquilo marcava os seus pertences, depois que colocava-se cera, marcava com aquele anel o pertence do rei. Então, se você tivesse uma carta na mão, por exemplo, e ela tivesse um selo e sobre ele tivesse um brasão de um monarca, ai de você se abrisse, não é? Estava endereçada para alguém específico. É a figura que Jesus desata em Apocalipse capítulo 5, né? Ele recebe um livro da parte de Deus e no livro há 7 selos. E na ideia lá é como se fosse um testamento da época. Então só podia ser aberto por alguém que era endereçado aquele documento. E também marcava os pertences de alguém. E a Bíblia fala, irmãos, que nós somos selados pelo Espírito Santo. Veja bem, você não foi selado. Aliás, vou falar melhor aqui. Você não foi selado pelo Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o selo de Deus. É só você ler bem a sua Bíblia. Você foi selado com o Espírito Santo. Ele próprio é a marca de Deus. A marca que você pertence a Deus. Por isso, talvez que Paulo diga que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, irmãos? Mas não se restringe a isso somente, né? Vamos ler o texto com bastante calma. Coloque seus olhos na sua Bíblia, Efésios 1:13. Em quem também vós, Paulo está falando dos Efésios. E o que aconteceu com eles? Depois que ouvistes a palavra da verdade. E que palavra é essa? Aí ele continua, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, o que aconteceu, irmãos? Fostes selados pelo Espírito com o Espírito Santo
da promessa. Então, guarde bem esse texto no seu coração. Todo crente que recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, se foi regenerado, é habitado pelo Espírito Santo. Amém? Guarde. E não é só isso, mas o Espírito Santo não é só o selo sobre o coração daquele crente, é também o penhor. E quando se fala de penhor, nós precisamos entender que é o pagamento antecipado ou o bem que dá garantia sobre algo. Não é? Digamos que você vai numa casa de penhores e deixa o seu relógio lá. Certo? Eu sei que hoje é difícil, tem gente que deixa e não busca mais, né? Mas normalmente é a garantia. O relógio está penhorado. O relógio é o seu penhor. Não é? É a garantia que você vai voltar e pagar. Certo? Deveria para nós, né? Mas é assim. Só que com Deus funciona assim. Deus sempre paga tudo que deve. Ele faz tudo que promete. E Ele é fiel. E Ele está dizendo para nós nesse texto, irmãos, que o Espírito Santo que habita em nós é o penhor da nossa herança. Até o resgate da sua propriedade. Olha que lindo esse texto. Está falando que agora nós somos, como diz 1 Coríntios 6, 20, fostes comprados por preço. Somos propriedade de Deus. E o que garante que nós somos propriedade de Deus? Temos o Espírito Santo. Somos propriedade de Deus. E o Senhor vai resgatar a sua propriedade em louvor da sua glória. Então, por isso que é importante nós entendermos a questão da habitação do Espírito Santo. E esse texto nos mostra tanto o selo sobre nós, como o penhor de Deus em nós, o Espírito de Deus. Seguindo então, irmãos, nós vamos ver também que o Espírito Santo é o próprio Deus em nós, operando e também operando através de nós. Se você ficar um pouco em Efésios, ainda no capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim: um só Senhor e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos aqui, os irmãos sabem que Paulo está falando aos Efésios, aos crentes Efésios, né? Todos os crentes têm Deus neles, agindo neles, habitando neles, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então o Espírito Santo é Deus operando em nós e através de nós. Quando nós abrimos em 1 Coríntios capítulo 12, nós encontramos isso novamente. A partir do verso 4 diz: os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Depois nós vamos voltar nesse texto. Há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, descobrimos por esses textos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão operando em nós. E este operar na administração de Deus é obra do Espírito Santo. Ele opera em nós individualmente, porque é do assunto que nós estamos tratando, habitados individualmente pelo Espírito, e também, logo mais nós vamos ver, Ele operando em nós coletivamente. Então, podemos ir para Gálatas capítulo 5. E vamos ver o Espírito habitando em nós e produzindo seu fruto. À medida que nós vamos dando atenção, irmãos, para o Espírito que está em nós,
à medida que vamos andando em espírito, colocando a nossa mente no espírito, vivendo em espírito, como diz a Bíblia, ele produzirá em nós esse maravilhoso fruto singular. Amém? Singular. O fruto do Espírito, não é? Singular. E o que é o fruto do Espírito, irmãos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nós não vamos nos deter em cada coisa dessa. Você pode guardar a referência. Amém, irmãos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito. Agora vocês percebem porque está ligado ao nosso caráter. Amém? Está ligado à formação de Cristo em nós. Então todos eles, repetindo para os irmãos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são características do próprio Cristo, produzidas em nós pelo Espírito Santo. Então, pare de fazer dessas virtudes de Cristo, que fazem parte de Cristo, coisas que você pede assim, sem entender de onde elas vieram, de quem elas surgem. Amém? Oh, Senhor, me dá mais paciência. Sabe? Você não entendeu é que se o Espírito Santo habita em você, você precisa que Cristo seja formado em você. E as circunstâncias vão trabalhar em prol disso. Então, quando você pedir paciência, o Senhor vai estabelecer circunstâncias para você aprender a ser mais paciente com Ele. Não é? Em outras palavras, não posso pedir um gomo desse povo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Nós precisamos de Cristo em nós. Esse é o propósito da habitação do Espírito. E veja bem, sabe o que isso significa para nós, irmãos? Que o Senhor não nos dá nada que Ele mesmo não nos conceda antecipadamente. Ou seja, Ele não nos pede nada que Ele mesmo não nos conceda antecipadamente. Que Ele mesmo não nos dê como provisão. Ele nos dá a provisão de tudo o que de Cristo precisamos. Amém, irmãos? Nós precisamos perceber isso claramente. Por exemplo, quando você abre nas bem-aventuranças, ali nós temos simplesmente características de Cristo expressas nos seus discípulos. E quando fala que alguém é humilde de espírito, não houve ninguém mais humilde que ele. Amém, irmãos? Quando você abre em capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 3, e quando fala bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você lê bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, porque manifestam o Filho de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, irmãos, verso 3, humilde é o nosso Senhor. Alguém que se compadece e chora é o nosso Senhor.
Alguém que é manso é o nosso Senhor. Alguém que tem fome e sede de justiça é o nosso Senhor. Alguém cheio de misericórdia é o nosso Senhor. Pacificador, um homem de paz, Ele é a nossa paz. Amém, irmãos? E assim por diante. Continuando. Então, na obra do Espírito, irmãos, quando o caráter do Filho de Deus é formado em nós, quando Cristo é revelado em nós, então nós temos essas características reveladas no nosso caráter, manifestas na nossa alma. E eu citei alguns textos aqui nas minhas frases, eu gostaria que os irmãos guardassem no seu coração. À medida em que nós vamos andando em espírito, Gálatas 5,16 e 5,25. À medida que nós vamos pondo a nossa mente no espírito, Romanos 8:5. À medida que nós vamos vivendo em espírito, Gálatas 5:25. O Espírito de Deus produzirá esse maravilhoso fruto em nós. A realidade de Cristo em nós. Também você pode ir lá para Filipenses 4:8 e lembrar daquela passagem de Filipenses. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você pode traduzir aquele texto claramente como virtudes de Cristo a ser produzidas em nós pelo Espírito. Você não vai encontrar ninguém mais verdadeiro que Cristo, mais respeitável que Cristo, mais justo, mais puro, mais amável, mais de boa fama, mais cheio de virtudes, mais digno de todo louvor do que Cristo. Podemos nos deter muito nesse ponto, irmãos, porque está ligado exatamente ao nosso caráter. Mas gostaria de mostrar para vocês que uma coisa é você começar na fé, como Paulo diz em Gálatas, que você está no capítulo 1, versículo 16, quando Cristo é revelado em você, pelo Espírito. Você descobre agora Cristo, Cristo é real para você, Ele é revelado em você pelo Espírito. Outra coisa que diz respeito a um processo na sua vida, é o que está em Gálatas 4:19. Uma coisa é Cristo ser revelado em você. Outra coisa é Cristo ser formado em você. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Uma coisa é quando o Espírito revela Cristo a você. Esse é seu princípio de salvação, e todo o processo de santificação depende das revelações que temos da pessoa bendita de Cristo, em verdade. Mas outra coisa, irmãos, é a nossa alma ser permeada pelo Filho de Deus, a ponto de o Filho de Deus ser formado em nós. E isso é possível por causa da habitação do Espírito Santo. Então veja como é importante você dar atenção para o Deus que opera em você, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E na medida que Deus vai operando em você, você realmente, responsavelmente, desenvolve a sua salvação, com temor e tremor. E você realmente vai temer e tremer, quando nós percebermos que o Espírito de Deus é o próprio Deus em nós, operando em nós. Isso é o maior motivo de temor, não é? Porque nós somos habitados pelo Deus Todo-Poderoso. O Deus cujo nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Ele. Não é a sua picuinha de caráter que é difícil para Ele. E à medida que nós vamos entendendo isso, irmãos, o Senhor pode achar caminho em nós, para trabalhar em nós. Então nós não podemos ignorar a habitação do Espírito de Deus. Aliás, irmãos,
Muitos dos jovens que hoje nós vemos fazendo loucuras com o seu próprio corpo, se verdadeiramente estivessem cientes da habitação do Espírito Santo, estariam perguntando para o dono do seu corpo o que fazer com o corpo que não pertence a eles, mas que é dele. Certo? Então, me perdoe a expressão, não me venha com churumelas. Quando você quiser botar uma tatuagem no seu corpo, querendo justificar que a Bíblia não diz nada sobre isso, não me venha com churumelas. O motivo principal de você não fazer isso é porque você não é dono do seu corpo e Jesus não mandou você fazer. Então, desculpe a expressão, não me venha com churumelas. Amém, irmão? Porque nós somos habitados pelo Espírito de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nossa, irmão, se nós percebemos que tamanha verdade nós estamos falando aqui, muito além de religião, muito além de uma teoria escrita numa folha de papel, não é? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e temor, porque é Deus quem opera em vós. E por que opera em vós? Porque comprou com vocês com preço, para que não servamos mais a nós mesmos, e nem vivamos mais por nós mesmos, mas por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Não é isso que fala 2 Coríntios 5,14? Que o amor de Cristo nos constrange, considerando nós isto: um morreu para benefício de todos, logo todos morreram. Para quê? Com que finalidade? Para que ele morreu? Para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas por aqueles que por ele morreu, por eles morreu e ressuscitou. Assim, já ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se algum irmão de Corinto tinha conhecido Jesus segundo a carne, já não deveria conhecer desse modo. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E esse é o evangelho que Deus nos manda anunciar. Que faremos, irmãos? Perguntaram aqueles homens quando estavam se arrependendo. Eles iam crer e receber o Espírito Santo. Amém? Arrepender-se dos seus pecados. Se lavariam em água, como diz a Bíblia. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração. Um segundo aspecto daquilo que nós estamos falando, que eu falei que seriam 2 aspectos. O primeiro, que o Espírito Santo habita nos crentes individualmente. Mas não só isso. O Espírito de Deus habita na igreja. Esse é o aspecto coletivo da habitação do Espírito Santo. E tudo que falamos a respeito da habitação do Espírito nos cristãos individualmente podem também ser vistos do ponto de vista coletivo. Quando a igreja expressa Cristo e toda a sua riqueza através do Espírito, temos a habitação de Deus entre os homens. Temos a expressão da casa de Deus. E eu preciso lembrar-nos que isso diz respeito a nosso testemunho, não é verdade? Que uma assembleia, uma igreja numa cidade que manifesta o Senhor, irmão, é uma expressão para o mundo do próprio Deus operando, da própria Trindade operando. Não é sério isso, irmãos? O Espírito realiza tudo em nós, irmãos, como diz 1 Coríntios 12, 7, buscando um fim proveitoso. Então, para que o Senhor está trabalhando em você individualmente? Para o seu cara espiritual. Por isso, num dado momento do meu ministério, como alguns costumam dizer, não tinha ninguém, só eu e Deus. Isso não é nada espiritual, irmão. Ainda que no nosso evangelicalismo moderno
pareça ser muito espiritual. Eu fiquei 200 dias no monte, eu fiquei 20 dias trancado numa sala, parece ser muito espiritual, mas não tem nada de espiritual. O Espírito Santo vai trabalhar em você para um fim proveitoso. Você não é uma ilha. O Espírito Santo não vai trabalhar em você para você mesmo ser o cara espiritual superpoderoso. O Espírito Santo é inteligente. Ele vai trabalhar em você se for para um fim proveitoso. E esse fim proveitoso é o corpo de Cristo. É a igreja de Deus. É a casa de Deus, coletivamente. Então parece espiritual, né? Poxa, irmão, eu senti no coração de ficar igual Elias na caverna. Elias na caverna era um tempo, irmãos, de um profeta da antiga aliança no Velho Testamento. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E a comunhão do seu Filho é a comunhão dos apóstolos, a comunhão da igreja. Então, não há nada de espiritual nessas frases evangelicalistas modernas. Passei um tempo no meu ministério, irmão, que era uma solidão, era só eu e Deus. Nada espiritual. Talvez depressão, alguma coisa da alma, não é? Espiritual não. Espiritual é sempre para um fim proveitoso. O nosso tratamento nos leva sempre a compartilhar, a ter em comum. E é isso que nós vamos ver. Então, quando nós voltamos para 1 Coríntios capítulo 12, olhando nesse aspecto coletivo, nós já vamos encontrar a Trindade de maneira velada por trás do versículo 4, 5 e 6. Né? Os dons são diversos, mas o Espírito, o mesmo. Aqui está o Espírito Santo. A diversidade nos serviços, mas aqui está o Filho. E nós não vamos entrar nesses pormenores. Há também diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus. Aqui está o Pai. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito ligado à capacitação, o Filho ligado ao exemplo de serviço, e o Pai, aquele que opera tudo em todos. E a gente não vai falar sobre isso hoje. Se você não pegou bem rapidamente, você dançou. Estou brincando, irmãos. Mas é que está ligado à Trindade e o serviço exercido na igreja. Mas é o mesmo Deus que opera tudo. E esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Então, na diversidade de dons, irmãos, você tem a capacitação provinda de Deus. Isso é espiritual. Quando você recebe um dom da parte de Deus, você está sendo capacitado para exercer. Amém? Vou usar um exemplo simples. Você não pode advogar se você não for formado em direito. Então, quando você for formado em direito, você foi capacitado para advogar. Você não pode engenhar se você não é formado em engenharia. Então, quando você estuda engenharia, você é preparado, capacitado para engenhar. Você só pode ser capacitado se você é preparado, não é? Então, essa capacitação chama-se dom. Isso é algo espiritual. Você vai ver um exemplo disso em todo o Antigo Testamento. E é interessante porque daí nós precisamos sempre lidar com os nossos dons naturais, passá-los pela cruz, e caso o Senhor queira que esses dons naturais saiam de lá de alguma forma, aí você usa. Caso não, deixa lá para sempre. Então, um bom advogado não vai ser um bom doutor na igreja. Amém, irmãos? Um bom administrador não vai ser um bom presbítero. Um bom governador não vai ser um bom presbítero. Um bom professor não vai ser um bom mestre. Ele pode ser um bom mestre no mundo,
Mas os nossos dons naturais, um bom músico não vai ser o músico da igreja, entre aspas, como se acontece hoje. O camarada tocava no bar até ontem, aí ele vem para uma denominação e diz, o irmão é bom músico, imagina, vai direto tocar. Né? Ah, que bênção, olha só o talento que ele tem. Não tem nada a ver com o espiritual, irmãos. Preste atenção, irmãos, a diversidade dos dons aqui não são nossos dons naturais. Amém? A diversidade dos dons aqui, vou repetir para os irmãos, não são nossos dons naturais. Guarde isso no seu coração para você julgar você mesmo. Ah, eu sou muito bom nisso aqui. Que bom para você, irmão. Talvez na igreja você não vai servir para isso. Amém? Ah, lá no mundo eu sou muito bom em tal coisa. Eu posso servir de tal forma. Será? Já passou pela cruz? Já ofereceu a Deus realmente esse serviço, se o Senhor quer que você faça mesmo, se é de verdade? Então nós precisamos entender que nós estamos falando aqui de capacitações espirituais. Amém? Quando o Senhor foi edificar os móveis do tabernáculo lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre alguns homens, para que eles tivessem habilidades com o ouro, com a prata, com o entalhar da madeira. Está vendo, irmãos? Capacitações espirituais. A capacidade provinda de Deus chama-se dom. Amém? A capacitação chama-se dom. Aí no verso 5 você tem diversidade de serviços. Agora é o trabalho no qual o dom é aplicado. Uma coisa é o preparo, outra é o trabalho onde aquele preparo é aplicado. Capítulo 12, verso 5. Capítulo 12, verso 4, você tem os dons. O que são os dons? Capacitações espirituais provindas de Deus. Capítulo 12, verso 5, você tem o serviço. O que é o serviço, irmãos? Quando você está no trabalho no qual o dom é aplicado. Então você pode ter um dom vindo da parte de Deus e estar usando ele no lugar errado, no serviço errado. E é tão interessante isso porque está totalmente ligado com o servir que vem do nosso Mestre Jesus Cristo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E ele tem um padrão de serviço que em nada se compara com o que nós imaginamos ser serviço. O serviço dele era um serviço genuíno. Era um serviço sem interesse. Um serviço humilde. Um serviço que não buscava glória para si. Um serviço que considerava os outros superiores a si. Era um serviço que nós devemos aprender. Então nossos dons serão realmente aplicados de maneira correta no trabalho. Então se alguém fala, fale pelo Espírito de Deus. É assim. Como Paulo diz. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou seja, sabe o que significa isso? Que ele mesmo é uma profecia. Que ele mesmo é a mensagem que ele diz. Se ministério, e Paulo usa isso em Romanos 12, é quase que ele dissesse assim, se profeticia, profetizando. Se servindo, se ministério, servindo. O que ensina, ensinando. O que preside, presidindo. O que contribui, que tem um dom do socorro, contribuindo. O que exerce misericórdia, trabalhando. A ideia, irmãos, é que as coisas fluem naturalmente. E é um serviço humilde. Um serviço que aprendeu com o seu Senhor. Que não veio para ser servido, mas para servir. Parece que muitas vezes as pessoas têm dons, mas
estão fora do lugar. Estão no trabalho equivocado ou talvez também não aprenderam a servir. Sim. E então o versículo 6. E nós temos então no versículo 6 a diversidade de realizações. O que significa isso? Quando a capacidade é usada na área que se deve ser usada, ou seja, no serviço, temos um fato consumado, uma realização, uma operação. Então, quando a capacidade vinda de Deus, ela é exercida por nós no lugar onde que Deus nos colocou e pelo Espírito de Cristo, na verdade do Evangelho, em todas as características do nosso mestre, então nós temos Deus operando. A diversidade de operações, mas o Senhor, aliás, a diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é que está operando tudo em todos. E nós podíamos falar muito sobre isso, amém, irmãos? Mas vamos ficar por aqui. Então nós vamos continuando o nosso assunto dessa questão da habitação coletiva do Espírito na igreja. E agora nós entramos num ponto que é o seguinte: nossa edificação da casa com materiais apropriados. Porque não só você é o templo do Espírito, mas nós coletivamente somos o templo do Espírito. E esse templo do Espírito, irmãos, precisa ser edificado nos princípios do Espírito. Então nós precisamos entender sobre a edificação claramente e que Deus não recebe nada que não seja Ele mesmo. E não usa nada que não seja Ele mesmo. Mas todos nós estamos edificando, como dizia um irmão. Se você está edificando coisas boas ou coisas ruins, não interessa. Interessa que todos os irmãos estão edificando. Como assim, irmão? Sim. Capítulo 3 de 1 aos Coríntios, a partir do verso 10, fala claramente isso. Primeiro nós precisamos olhar que o que nós vemos referido aqui de forma clara é a igreja coletivamente. Ainda que você precisa cuidar muito bem do seu corpo, daquilo que você faz através dele. Mas quando você lê o verso 16, você percebe: não sabeis que o santuário de Deus, sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, coletivamente. E depois de novo: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois é sagrado. Então aqui o assunto é importante, porque vai nos levar a uma consciência da edificação e que precisa ser com materiais apropriados. Então guarde bem isso, irmãos, materiais apropriados. Primeiro, Cristo sendo manifesto. Não tem nada a ver conosco. Você quer ter materiais apropriados na edificação? Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Eu estou edificando aqui, Senhor, deixa comigo. Não. Nós estamos falando da vida de Cristo se manifestando em nós. Eu edificarei a minha igreja. Aí você vai ter materiais apropriados. Então a primeira coisa, irmãos, o Senhor é que edifica. Amém? Às vezes a gente fica pensando de um outro ponto de vista. Eu preciso edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Mas espera aí. Então você está pedindo ouro, prata e pedras preciosas para Deus? E quer edificar com ouro, prata e pedras preciosas, e dizer: Senhor, eu quero edificar com ouro, prata e pedras preciosas, mas pensando de um ponto de vista de que Deus vai te dar ouro, prata e pedras preciosas? Então você vai ter um problema sério, porque está falando da própria natureza de Deus expressa no serviço.
ou seja, de um coração que está produzindo algo para Deus, porque é habitado por Deus, e porque manifesta a Deus, e porque tudo que ele faz é como se o próprio Deus estivesse fazendo. Não é interessante isso, irmãos? Parece que de alguma forma Deus anulou completamente qualquer possibilidade de você ser orgulhoso no trabalho dele. Por isso que Paulo fala bem claramente que ele, pela graça que foi dada, lançou o fundamento como prudente arquiteto, e outro edifica sobre ele. Antes, no verso 7, ele diz assim, 6, eu plantei e Apolo regou, mas se é Deus que dá o crescimento. E o que é Apolo? O que é Paulo? Né? De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E ele continua dizendo, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque eles têm participação, eles deixaram Deus se manifestar através deles. Porque de Deus, verso 9, somos cooperadores. Cooperar é operar juntamente. Você fica participando de bandinha. É aquele velho exemplo do balde, né, irmãos? Da criancinha que diz para o pai assim, o pai vai pegar um balde bem pesado e levar até o outro lado da casa, e ela diz assim, papai, deixa eu ajudar, mas ela não dá conta nem de nada, jamais levantaria o balde. Aí o papai pega ela e o balde e leva até o outro lado da casa. E quando ele chega lá no outro lado, a criança diz, conseguimos, né? É mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui. De Deus somos cooperadores. Nós trabalhamos juntamente com Deus, de bandinha junto com Ele, porque Ele que opera em vós, tanto querer como realizar. Nós somos cooperadores dele. Amém? E Ele, como cooperador, diz que lançou um fundamento e cada um veja como edifica sobre ele. Porque, com respeito ao fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento além do que for posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, cada um veja, se alguém edifica com ouro, prata e pedras preciosas, e você sabe que o ouro é a natureza de Deus, irmãos. A prata é a redenção que há do Filho de Deus. O Filho de Deus foi vendido por 20 moedas de prata. A prata é um símbolo da redenção. O preço que foi vendido o Senhor é um símbolo da redenção, a prata. E as pedras preciosas é o trabalhar do Espírito Santo em nós, o lapidar do Espírito Santo. Nós temos exemplo disso na vida de Jacó. Mas você também tem madeira. Madeira fala da natureza humana. O feno da obra humana. E a palha da glória humana. Natureza humana, obra humana, glória humana. Então você está edificando de alguma forma, irmão. Não pense que você não está edificando. O que está em questão aqui é com o que você está edificando. E isso nos chama muita atenção. Porque um dia o fogo vai provar a obra de cada um. Porque um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor é com olhos como chamas de fogo. Seus pés são como bronze polido, como numa fornalha. Recentemente polido, como numa fornalha. Isso fala de juízo. Então nós precisamos perceber primeiro que é o Senhor que edifica. Materiais são os dele mesmo. Segundo, Deus habita nessa casa. Como é que você lida com o lugar que Deus habita? Terceiro, ela deve ser guardada para uso de Deus. Quem não cuidar do templo de Deus, Deus o destruirá. Porque ela é a habitação de Deus, não é? E ela é guardada para uso exclusivo de Deus. Então pense bem, irmão, o que as pessoas estão fazendo com o povo de Deus?
Certo? Você pensa mesmo que Deus não vai realmente lidar com as pessoas que têm feito dos irmãos peças de negócio, por exemplo? Seus irmãos são para uso exclusivo de Deus, foram comprados por preço e têm sido vendidos como mercadoria de negócio. Então, primeiro, irmãos, o Senhor edifica. Segundo, Ele habita nesta casa. E terceiro, ela deve ser guardada por Ele, para Ele. E em quarto lugar, irmãos, a profanação desta casa traz juízo. E como diz o irmão Leonard Ravenhill, ele dizia assim, gostaria que algum irmão me explicasse o versículo 17 que está escrito para os crentes. Porque ele já velhinho, numa última entrevista da vida dele, ele já velhinho, já um homem que considerava as Escrituras, falava que essa palavra era muito séria, né? Extremamente séria. Se alguém, Deus, o que fará, irmãos? É uma palavra muito séria, irmãos. Principalmente para aqueles que têm realmente, e todos nós deveríamos ter, né? Encargo para servir os irmãos. Devia causar muito temor para nós. Alguns princípios o primeiro A é que o Senhor é que edifica a sua casa. O B é que Deus habita nesta casa. Ela é a habitação de Deus. O C é que ela deve ser guardada para uso de Deus, exclusivo de Deus. Então a igreja não é palco de negócio de ninguém, irmãos. A igreja não é palco para artista nenhum. A igreja é a casa de Deus. Devia ser guardada para Ele, para uso exclusivo dEle. E o quarto lugar, a profanação dessa casa traz juízo. O Senhor habita nessa casa. Não é sério isso, irmãos? Pelo Espírito Santo. E essa casa somos nós. Então, nós precisamos realmente perceber como nós estamos lidando com a casa de Deus e quais os materiais que nós temos usado na edificação. Porque nós estamos edificando alguma coisa. Não pense que você não está edificando nada. O dia vai mostrar o que você edificou. Então, e seguindo o nosso assunto, ainda relacionado ao Espírito Santo habitando na igreja, nesse aspecto coletivo, na expressão de Cristo hoje no mundo, isso é maravilhoso, irmãos. A habitação do Espírito Santo também faz com que a igreja seja um testemunho vivo ao mundo. O mesmo Jesus que andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, como diz Atos 10, 18, 38, continua a se expressar por meio do seu povo. Não é interessante isso, irmãos? Será que nós já pensamos no corpo de Cristo nesse aspecto? Nós vamos falar muito disso a partir da semana que vem. Porque nós vamos ter uma visão clara sobre o que é a igreja, com a ajuda do Senhor. Mas a igreja, irmãos, é o próprio Cristo. Quando fala que o Cristo que está nos céus é cabeça, significa que o corpo dele agora somos eu e você juntos. E o mesmo Cristo que andou por toda parte fazendo bem, agora deveria ser nós. Por isso que você é chamado de cristão. Você é um pequeno Cristo. Por isso que essa expressão aparece a primeira vez lá na igreja de Antioquia, onde o testemunho dos irmãos naquela cidade manifestavam que eles eram como pequenos cristos. Porque agora eles são o corpo de Cristo. Amém, irmãos? E é o Deus, o Filho de Deus sendo expresso agora através do seu corpo, por obra do Espírito Santo, por obra da habitação do Espírito Santo na igreja. Então, através desse povo, o Senhor continua a fazer sua obra maravilhosa. E sabe onde você vai encontrar uma expressão disso muito clara, irmãos? Progressiva. Num livro que você
fica até bravo com Lucas, porque, bom, um homem como Lucas escrever um livro que não tem final, um homem como Lucas que introduz um livro, termina o seu livro, o seu primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas, inicia o seu livro, o livro de Atos, amarrando o livro de Atos ao final de Lucas. Um homem organizado como Lucas escrever um livro como Atos, sem final, só pode ser por um propósito muito definido, não é? Então o livro de Atos é uma manifestação dessa verdade. Neste livro vemos a expressão do Cristo por meio do seu Espírito através da igreja. E a obra deste Cristo ainda continua até os dias de hoje. Então não pode ter final mesmo, não é? Porque os atos do Espírito Santo ainda não tiveram uma conclusão. Aliás, os atos de Jesus Cristo através do Espírito Santo na sua igreja ainda não tiveram uma consumação. Então, irmãos, como diz 1 Timóteo 3,16, Paulo fala assim em 1 Timóteo 3,15: se eu tardar, saiba como andar na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade, ou firmamento da verdade. Ele diz, grande é o mistério da piedade. E uma das realidades com respeito ao versículo 16 é se tratando da igreja, irmãos. Na igreja o mistério da piedade é manifesto. Essa palavra piedade no grego, ela poderia ser melhor traduzida como os irmãos do passado traduziram em inglês: semelhança com Deus. Não é alguém que anda cabisbaixo, humilde, não tem nada a ver com isso. Tem a ver, na verdade, com alguém que é semelhante a Deus. Então esse mistério da piedade se revela na igreja. A igreja é o lugar da semelhança com Deus. E daí começa o Paulo a dizer, grande é o mistério da piedade. Aí você pode perguntar assim, mas Paulo, tu estava falando de como andar na casa de Deus. Foi o que ele falou no verso 15. Se eu tardar, saiba como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e essa igreja é a coluna e o firmamento da verdade. Grande é o mistério da piedade. Deus manifesto em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Se fosse falar só de Jesus, irmãos, nós teríamos que fazer essa ordem aqui. Deus manifesto em carne, justificado em espírito, recebido na glória, visto dos anjos, pregado ao mundo. Mas como não fala só de Cristo, fala de Cristo e da sua igreja, então a ordem está correta. Deus manifesto em carne, o Deus que opera em nós, habitando em nós pelo Espírito Santo. Coletivamente. Justificados. Amém, irmãos? Visto por anjos. A nossa salvação é uma coisa que os anjos anelam para escutar, como diz 1 de Pedro. Agora por nós é anunciado a todo mundo. E o Senhor é crido no mundo. Por quê, irmãos? Porque a igreja é a manifestação de Deus nesse mundo. É a boca de Deus nesse mundo. É a expressão de Deus nesse mundo. Então nós precisamos entender essa questão da habitação coletiva do Espírito Santo. E um dia, depois de concluída a obra, recebida na glória. Tanto diz respeito à verdade de Cristo, como à verdade do corpo de Cristo. E é importante, nós estamos concluindo desse tema, né? Porque a gente vai falar exatamente sobre a igreja, a partir da semana que vem. E então, no final, irmãos, nós teremos a habitação plena de Deus. Esse é o objetivo final de Deus com o seu povo. Ainda não se vê a plenitude dessa habitação. Por isso que Paulo fala assim, em Efésios, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Verso 21. Verso 22, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Então um dia o Senhor vai dizer assim, ó, eis o tabernáculo de Deus entre os homens, e eu habitarei com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A consumação dessa verdade, irmãos, em plenitude se acontecerá na segunda vinda do nosso Senhor. Amém? Então, um dos propósitos de Deus para o seu povo é que ele possa se expressar por meio deles. E isso será completamente manifesto no final de tudo, onde tudo resplandecerá a glória de Deus. A Bíblia fala que a Nova Jerusalém não precisará nem da luz do sol, porque a glória de Deus brilhará sobre eles, e o Cordeiro será a sua lâmpada. Não é lindo isso, irmãos? A plenitude de Deus. Isso vai ser realmente tremendo. Nós vamos estar juntos vendo isso. Fico pensando assim, né, irmãos? Você já considerou sobre isso? Quando você olha para o seu irmão, você sabe que o relacionamento que você tem com ele vai além da sua vida? Talvez se nós começássemos a pensar mais sobre isso, nós seríamos transformados, né? Os nossos valores seriam mudados. Nós começaríamos a usar as coisas e amar as pessoas. Não é? E nenhum homem seria de pouco valor para nós. Principalmente o irmão. Não é verdade, irmãos? Então nós seremos a habitação de Deus no Espírito. O Senhor habitará conosco no ambiente da Nova Jerusalém. A igreja é a expressão e um anúncio dessa verdade final. Nós podemos dizer que você está experimentando na igreja ainda, quando você sabe fazer distinção entre o que é espiritual e carnal, irmãos. Então nós podemos dizer que você está experimentando na igreja uma antecipação das coisas futuras. Amém? É porque assim, por que eu falo que quando a gente faz distinção entre o carnal e o espiritual? Porque por causa da nossa carne, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, nós temos muito problema uns com os outros. Não é? E de certa forma isso vai ajudando a gente a se adaptar melhor, né? Uns aos outros. Mas quando nós começamos a olhar as coisas de um ponto de vista espiritual, pelos olhos do Senhor, e vendo as coisas na sua consumação, então eu acredito que eu vou começar a olhar para o Felipe e pensar assim, bom, o Felipe vai ser meu companheiro para toda a eternidade. Não é, irmão? Até o marido que está a fim de dar um fim na esposa, não é? Se a esposa é uma irmã, pode parar o vínculo de matrimônio, né, irmãos? Mas ela será para sempre irmã. E aquele negócio assim, né? Estou só esperando a morte nos separe. Né? Vai precisar ser visto de um outro ponto de vista, né? Porque nós estaremos para sempre com o Senhor, a Bíblia diz. E com os irmãos. E para muitos irmãos, eu gostaria só de ler um texto de 1 Tessalonicenses, irmãos. Sabe por que, irmão, eu estou falando tudo isso para você e para mim? Para a gente ter uma nova perspectiva do que é o Espírito de Deus estar nos irmãos e o que é, em verdade, o Espírito de Deus estar numa assembleia, se movendo numa igreja, em verdade, em realidade. Então isso vai curar os nossos olhos, irmãos. E quando eu falo curar os nossos olhos, não era o nosso assunto aqui, mas eu gostaria de que você guardasse esse texto que me veio ao coração, que Paulo fala sobre os Tessalonicenses. Paulo fala que esses irmãos eram para ele, particularmente,
algumas coisas. Está lá no capítulo 2, verso 18 em diante. Eu vou ler desde o 17, irmão. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença. Está vendo o que é isso, irmão? Eu posso chamar isso com uma palavra em português que Paulo está sentindo aqui. Saudade. Amém, irmão? O que é saudade? Quando você se sente orfanado por breve tempo da presença do irmão. Saudade. Não, porém, no coração. Tá vendo, irmãos? O que são os irmãos para ele? Vamos seguindo. Com tanto mais empenho, diligentemente, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Agora, guarde esse texto no seu coração, ele vai falar mais de uma vez nessa epístola isso, irmãos. Pois quem é a nossa esperança? E alegria, e coroa, em quem exultamos na presença de nosso Senhor em sua vinda, não sois vós? Sim, realmente a nossa glória, vós sois, e a nossa alegria. Ô irmão, esse é alguém que teve os seus olhos abertos para os propósitos de Deus com respeito à habitação do Espírito Santo nos santos. Na igreja, quem são os irmãos para ele? São a esperança dele, a alegria dele, a coroa dele, a glória dele. Não é lindo isso, irmãos? É só alguém que realmente teve um vislumbre do que é a glória de Deus, dos propósitos de Deus, da habitação do Espírito no corpo de Cristo, que o Espírito habita nos crentes individualmente e se manifesta coletivamente entre os membros do corpo de Cristo, e que no final Deus será tudo em todos e vai ter real a glória de Deus manifesta em plenitude no meio do seu corpo, que é a igreja, e ele olha para essa consumação toda e percebe que com respeito às coisas finais, não há nada mais importante do que os irmãos. Não há nada mais importante. Não há esperança mais linda. Não há glória mais maravilhosa. Não há alegria mais sublime. Por quê, irmãos? Isso é uma visão, irmãos, de um homem que foi liberto das coisas dessa vida. E por isso eu acredito que essas coisas que estamos tratando sempre nos levam a ser muito práticos, não é? Primeiro, em dar atenção para o que o Espírito Santo pode fazer em nós como habitação de Deus em nós. O próprio Deus operando em nós. E depois não ignorar que o Espírito Santo trabalha na igreja. É o Senhor da igreja. É o cabeça da igreja. Cuida da igreja. Governa a igreja. Guarda a vida dos irmãos. Todos vamos estar juntos um dia, né? Talvez sentados numa mesa assim, falando das coisas de Deus ainda, sendo ensinados por Deus, não é? Porque não imagine que você vai ficar ocioso no céu tocando uma harpa numa nuvem. Você vai demorar muitos e por toda a eternidade conhecendo a Deus, porque o nosso Deus é insondável, infinito, inescrutável. E os seus companheiros nessa adoração, louvor, plenitude, são os seus irmãos. Já é a sua esposa, se ela é uma irmã, né? Essa é uma má notícia? Bom, até o final dessa sua vida o Senhor vai melhorar essa notícia, né? Porque Ele vai trabalhar em nós. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos,
para que possamos verdadeiramente reconhecer essa verdade que só o Espírito de Deus pode trazer clareza sobre nós. Nós temos o Espírito de Deus. Então, toda a capacidade que precisamos está disponível. Não é? E nós temos os irmãos que manifestam a diversidade de dons, a diversidade de serviços, a diversidade de operações, a multiforme graça de Deus na igreja. E assim fica conhecida através da igreja, nas regiões celestiais, as glórias de Cristo, a plenitude de Cristo. E nós precisamos de todos os irmãos. Nós precisamos dos irmãos mais difíceis, dos irmãos mais frágeis, dos irmãos mais fracos, dos mais instáveis. Precisamos de todos eles. Ninguém é descartável do exército de Deus. O irmão Delcio deixa isso muito claro. E à medida que o Senhor for dando clareza para nós, irmãos, nós vamos reconhecer essa verdade em nós e em todos. Até que os nossos olhos sejam limpos, num sentido espiritual. Amém? Talvez por uma pequena reflexão sua, minha, seja o fato de como você se ocupou essa semana com aquilo que é eterno, ou aquilo que não, ou aquilo que vai se resolver até a semana que vem só. Isso é muito importante, irmãos. Não esqueça que você está edificando alguma coisa, independente de com que material seja.